Senhoras e senhores, muito boa tarde. O Instituto dos Advogados de São Paulo tem se destacado, principalmente nesse ano de 2015, ao tratar de temas da pauta nacional. Hoje não será diferente. O tema escolhido, o Tribunal de Contas da União e a Transparência do Brasil, decorre não somente dessa questão da pauta nacional, mas da efetiva necessidade de olharmos para o futuro do nosso país. Todos nós nos perguntamos onde está o espírito público desse país. A crise instalada decorre exatamente da necessidade de se colocar às claras o que se pretende para o Brasil. Dentro dessa estrutura, não à toa a Constituição da República estabelece como um dos seus diretrizes mais caras, não somente a cidadania, mas a moralidade no aspecto público. Por essa razão que dentro da estrutura de controle existe o Tribunal de Contas da União. Existe exatamente para nos proteger, para garantir que o uso, o trato da coisa pública seja feito corretamente. Para nossa imensa alegria, o ministro Bruno Dantas, associado do Instituto dos Advogados de São Paulo, tem uma carreira brilhante, preocupada exatamente com o trato da coisa pública. Soteropolitano, da terra de Rui Barbosa, tem uma carreira acadêmica, mestrado e doutorado na PUC. Mesmo jovem, já ocupou os mais altos cargos, tanto no Senado Federal, quanto no Conselho Nacional de Justiça, como conselheiro, no Conselho Nacional do Ministério Público, e hoje, ministro do Tribunal de Contas da União. Senhoras e senhores, recebam, para nossa alegria, o ministro Bruno Dantas Nascimento. Gostaria de fazer inicialmente uma saudação e um agradecimento ao presidente José Horácio Ribeiro, um homem que vem se destacando no cenário nacional como defensor das liberdades públicas, defensor do Estado democrático, uma voz que, embora presida o Instituto dos Advogados de São Paulo, ecoa em todo o território nacional. Para mim, Sr. Horácio, foi uma grande alegria, uma grande honra aceitar o convite, estar aqui nesta início de manhã, já final de tarde, início de tarde, começo de manhã, para falar um pouco sobre a nossa experiência no Tribunal de Contas da União, trazer um depoimento do trabalho que nós estamos realizando e, de certa forma, dialogar com os advogados de São Paulo, embora tenha conhecimento que aqui estão presentes tanto representantes como dirigentes de diversas instituições que transcendem aí a advocacia paulista, mostrando a vocação plural do Instituto dos Advogados de São Paulo. Vejo aqui inúmeros amigos, conselheiro Arnaldo Cepian, conselheiro Fabiano Silveira, presidente Fábio, secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, representante do ministro Lewandowski, Manuel Carlos, meu fraterno amigo, que foi o responsável por verbalizar o convite que recebi do IASP, Marcelo Nobre, companheiro de CNJ e, enfim, companheiro de grandes lutas lá em Brasília, tantos processualistas da minha escola, da PUC de São Paulo, Henrique, Fabiano, Márcia Dinamarco. Eu gostaria, presidente Durso, de pedir permissão a todos os presentes, tantas autoridades, Nino Toldo, presidente da AJUF, enquanto eu fui conselheiro do CNJ, desembargador Samuel Brasil, vejam tantos amigos, tantas autoridades, que eu gostaria de pedir permissão para deixar de mencioná-los todos e apenas cumprimentá-los com um afetuoso abraço e reiterando que para mim, presidente, é uma grande honra estar aqui com os senhores. O tema que me foi atribuído
para falar nesta tarde é um tema amplo o suficiente para que nós possamos fazer uma rápida descrição do que vem sendo o trabalho do TCU nos últimos meses, até porque lá estou há apenas um ano. Eu conversava isso com o meu amigo Marcelo Nobre, quando fui convidado para compor o Tribunal de Contas da União. Me disseram que se tratava de um lugar bastante importante, que exigia uma grande responsabilidade, mas que era um lugar tranquilo, que não me traria grandes dificuldades para exercer o meu mistério. Parecia uma brincadeira, Marcelo, porque exatamente há um ano eu me debato com situações gravíssimas do Brasil. Apenas de 4 meses para cá estamos debruçados sobre as contas presidenciais, mas antes disso já vínhamos debatendo temas muito relevantes, como, por exemplo, o descalabro que se vê hoje na Petrobras, que vem sendo aí tema de uma investigação bastante rigorosa na Justiça Federal no Paraná, mas também no Supremo Tribunal Federal. E, embora poucos digam isso, todas as investigações que resultaram na Lava Jato se iniciaram no Tribunal de Contas da União. Foi o Tribunal de Contas da União e não a Polícia Federal que descobriu aquela operação na refinaria de Pasadena, na Califórnia. Foi o Tribunal de Contas da União, há 5 anos, que identificou os primeiros casos, as primeiras irregularidades na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e foi o Tribunal de Contas que desnudou uma obra que ainda não surgiu na Lava Jato, mas em breve, aguardem os senhores, surgirá, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que, pasmem, iniciou a execução da obra com um orçamento de algo em torno de 15 bilhões de reais e hoje já tragou dos cofres públicos mais de 120 bilhões de reais e não concluiu ainda a obra. Esse caso do Comperj, nós temos nos debruçado com muito cuidado. A nossa equipe de auditoria tem esmiuçado todos os contratos, porque é uma demonstração cabal do descalabro que tem, infelizmente, tomado conta de alguns setores da nossa administração. Eu não vim aqui para apenas falar desses descalabros. Eu acredito que o papel dos homens públicos, o papel daqueles que compõem instituições importantes, é sim fazer diagnósticos sem ter medo de colocar o dedo na ferida, mas sobretudo de trazer esperança, de mostrar que justamente pelo funcionamento das instituições, os brasileiros têm motivos sim para acreditar que o Brasil está avançando, os meios de controle estão se aperfeiçoando. Nós temos tido uma cooperação entre todas aquelas instituições que compõem a chamada rede de controle, e isso tem permitido um cruzamento mais efetivo de dados. Nós temos tido acesso a informações com mais velocidade, e a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, a CGU, enfim, todas essas instituições têm colaborado com o Tribunal de Contas e vice-versa, justamente para permitir que nós possamos ter, como eu disse, esperança por um Brasil melhor. Eu estruturei a minha fala sem pretender ser muito cansativo, presidente Zé Horácio, em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho formidável que realizaram os constituintes, e aqui, deputado Arnaldo Faria de Sá, eu lhe faço uma homenagem sincera, o homem público que o senhor é, o homem público que Vossa Excelência representa em Brasília, levando a voz não só de São Paulo, mas sintetizando uma opinião que
propaga bons ideais. Então, Vossa Excelência, que é responsável pela construção dos melhores diplomas jurídicos que nós temos no Brasil, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem e, portanto, mencionar que a nossa Carta de 88 trouxe um quadro institucional formidável. Se nós observarmos com atenção, existe na rede de controle que é estruturada pela Constituição de 88 uma harmonia que nós teríamos muita dificuldade de redigir nos dias de hoje, por exemplo. Felizmente, as condições políticas de 88 permitiram que nós fizéssemos da maneira que fizemos e, felizmente, nós temos um Ministério Público altivo, conselheiro Leonardo Carvalho, Vossa Excelência, que integra o Conselho Nacional do Ministério Público, um Ministério Público que consegue desempenhar com denodo e com coragem as suas atribuições. Tivemos essa semana a sabatina e aprovação do Procurador-Geral da República no Senado Federal. E, juntamente com isso, uma CGU que vem servindo fazendo um grande papel para, pelo menos, educar aqueles gestores da administração pública direta, que tem feito uma parceria muito interessante com o Tribunal de Contas da União. E eu não poderia deixar de mencionar o papel que o TCU vem tendo na profissionalização da gestão pública brasileira. Eu costumo dizer que no Brasil, isso, embora não fosse o desejável, mas já que aconteceu, felizmente tem surtido bons efeitos. No Brasil, a profissionalização da administração pública aconteceu às avessas. Geralmente, você tem uma profissionalização dos gestores para depois ter a profissionalização do controle. Aqui no Brasil, não. É justamente o controle que induz a profissionalização da gestão. É muito comum nós vermos, e isso nós fazemos todas as semanas lá no tribunal, análises de contas de pequenas prefeituras que, eu falo de coração, dói na alma você rejeitar as contas de um prefeito do interior que não desviou recurso algum, mas simplesmente te deixou de apresentar as informações necessárias no prazo que a lei estabelece. No entanto, isso aí vem servindo, claro, com algum temperamento, de motivo para a profissionalização da administração municipal, da administração estadual e também da administração federal. Portanto, eu inicio a minha exposição fazendo uma saudação e um elogio àqueles princípios que foram consagrados na nossa Carta Magna, e o tema da minha exposição é transparência no Brasil. Eu faço um elo imediato entre a transparência e o somatório de uma porção de princípios, alguns dirigidos ao Estado, outros dirigidos ao cidadão. Ao Estado, eu poderia mencionar a moralidade, a impessoalidade, a publicidade. Vejam que transparência é muito mais do que meramente publicidade. Transparência exige que os atos que são praticados pela administração sejam dotados, sim, e almejem a moralidade. Mas não há como controlar a moralidade dos atos administrativos se não houver transparência. Da mesma forma, a impessoalidade. Eu conversava com alguns colegas antes de vir para este salão e mencionava uma nova fronteira de tentativa de burla das regras e dos princípios que permeiam a nossa Constituição, que é um método que está ganhando escala, infelizmente, mas o TCU detectou ainda no nascedouro e temos tentado coibir, que é a utilização de estruturas societárias bastante sofisticadas, né? E eu sei que aqui nós temos diversos advogados que militam na área societária, mas a utilização de estruturas societárias muito complexas para justamente drenar recursos públicos sem qualquer controle dos órgãos competentes. Foi disponibilizado recentemente um relatório que foi solicitado por mim
para que todas as estatais brasileiras, Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, enfim, informassem as suas participações em empresas privadas. E o que nós detectamos com esse relatório parcial ainda que chegou às nossas mãos? Que na busca de uma flexibilidade que é típica do setor privado e que o setor privado tem porque é regido, porque é norteado por outras regras e por outros princípios distintos dos da administração pública, o setor privado se submete à livre concorrência. O setor privado não tem supremacia sobre o cidadão, o Estado tem. Então, o Estado não pode, na tentativa de buscar flexibilidade, querer o melhor dos dois mundos, porque nós sempre esbarraremos em princípios caríssimos à nossa carta, como o princípio da impessoalidade, como o princípio da moralidade, como o princípio da publicidade. Então, o que se observou é que, por intermédio dessas estruturas societárias, as estatais brasileiras, poderia citar algumas delas, mas sintetizo falando alguns casos que foram apreciados recentemente pelo tribunal, Caixa Econômica, Correios, Banco do Brasil, vem mergulhando no setor privado, escolhendo parceiros para se associarem. Nessa escolha, geralmente, o modelo de negócio é parecido. Portanto, a estatal ingressa como sócio minoritário justamente para permitir que, por aquela participação minoritária, a empresa continue a gozar de todas as prerrogativas de quem é setor privado. Só que, mediante um artifício, um acordo de acionistas, a estatal assume, entre aspas, o controle da empresa para permitir que, por esse controle disfarçado, incida a regra do artigo 24 da Lei de Licitações, que permite a contratação direta. Então, o que nós identificamos na semana passada no tribunal? Uma estatal brasileira escolheu uma empresa pré-falida para ser sua sócia. E nessa escolha, essa empresa pré-falida ingressa com 51% do capital social da empresa, a estatal com 49%. Em seguida, ela seria contratada sem licitação, num contrato que renderia 500 milhões de reais por ano. Não se sabe que critérios foram utilizados para a escolha dessa empresa, não se sabe exatamente por que esse modelo de negócio foi escolhido dessa forma, mas vejam, senhores, isso aqui é um exemplo. Eu poderia aqui, se tivesse o resto da tarde, trazer dezenas de outros exemplos. Portanto, a imaginação, a criatividade deve ser utilizada em favor do povo brasileiro, não pode ser utilizada em favor de pequenos grupos. É lamentável que alguns setores estejam capturados por esse sentimento de beneficiar pequenos grupos em detrimento da sociedade brasileira. Mas os órgãos de controle estão vigilantes, os órgãos de controle têm tido uma atuação bastante firme no sentido de coibir práticas como essa. Eu gostaria de, ainda nesse primeiro tópico que trouxe para falar com os senhores e com as senhoras, relembrar que a nossa Constituição, a par dos princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e a mais recente, princípio da eficiência, trouxe também para o cidadão um direito fundamental, que é o direito a ter acesso à informação pública. E esse direito ao acesso à informação pública tem tido dos órgãos do Estado uma atenção especial. Eu, conselheiro Fabiano, que como Vossa Excelência integrei o Conselho Nacional de Justiça, ao lado do conselheiro Marcelo Nobre, tive a oportunidade de apresentar a proposta de aperfeiçoamento do portal da transparência do Judiciário. Nós procuramos, em atenção ao princípio da moralidade, trazer para os ocupantes de cargos comissionados e funções comissionadas do Poder Judiciário, estender os efeitos da lei da ficha limpa, porque o que justificaria
que um político com ficha suja, deputado Arnaldo Faria de Sá, seja proibido de se candidatar, mas um funcionário ficha suja possa ser diretor do departamento de licitações de um tribunal. Imagine, Vossa Excelência, o absurdo de que estamos falando. Então, o CNJ aprovou uma resolução na época no biênio que nós integrávamos aquele conselho, proibindo pessoas que possuem biografia não autorizada, não recomendada, de ocupar cargos de chefia, direção e assessoramento. Então, isso eu trago à memória para dizer que, apesar do momento delicado da vida nacional, ninguém em sã consciência pode negar isso, dizer que não vivemos um momento de grave crise, uma grave crise que, sem dúvida alguma, começa com a econômica, mas irradia efeitos no campo político, irradia efeitos no campo institucional, porque nós percebemos a degeneração de algumas instituições, embora outras estejam atuando com vigor redobrado. Mas, sem dúvida alguma, uma crise que daqui a pouco já vai chegar no nosso tecido social. E é justamente isso que nós temos que tentar evitar. Nós temos que utilizar a responsabilidade pública que temos para permitir que o nosso povo sofra os impactos da maneira menos gravosa possível. Eu destaquei aqui um segundo ponto que gostaria de trazer para os senhores e que representa uma grande inovação, embora já com 15 anos de vigência entre nós, sem dúvida alguma foi um dos maiores marcos da transparência do Brasil, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz algumas regras e algumas direções para que seja efetivada uma gestão eficiente do Estado. Eu trago aqui, e peço permissão, não vou fazer isso novamente, mas eu gostaria de ler para os senhores, porque a dicção legal é cristalina e ela dá o direcionamento que instituições como o TCU deve se portar diante do nosso sistema. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz textualmente o seguinte: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. Esse é o parágrafo 1º do 1º artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, evidentemente, que eu não vou aqui antecipar a posição que emitirei quando tiver que me posicionar, tiver que me pronunciar no plenário do TCU a respeito das contas presidenciais. Eu dizia outro dia lá em Brasília que um magistrado, e lá no tribunal, embora não integremos o Poder Judiciário, nós somos magistrados e estamos submetidos à Lei Orgânica da Magistratura Nacional, um magistrado não pode abrir os autos sabendo de antemão a resposta que dará. Amém. O magistrado precisa abrir os autos sabendo as perguntas que precisa fazer e buscar nos autos, e só nos autos, as respostas para aquelas perguntas. Eu costumo dizer que num caso como esse de análise de contas presidenciais, e é apenas uma analogia, o TCU funciona em 99% das vezes
como magistrado. Nós julgamos contas de governadores, contas de prefeitos, contas de administradores que recebem recursos federais, contas de presidentes de tribunais, presidente Fábio Prieto, que tem sido um gestor eficiente, um gestor competente e que tem merecido o nosso aplauso lá no Tribunal de Contas. Tanto é que, embora ainda não tenha concluído o seu biênio, já teve aprovadas as contas do ano passado. Mas quando se trata de apreciar contas do presidente da República, o TCU não é julgador. O TCU é um perito, porque quem julga as contas da presidência da República é o Congresso Nacional. São as duas casas do Congresso Nacional. E na qualidade de perito, vejam que papel, desembargador Nino Toldo, quem é juiz só sabe ser juiz, não é? Mas no nosso caso nós temos que ter essa ambivalência, nós temos que ser juízes em 99% dos casos, mas nesse 1% que talvez seja a função mais nobre que o TCU tem, não é à toa que está logo no primeiro inciso do artigo 71 da Constituição. Todas as outras atribuições e competências do TCU seguem nos incisos, nos demais incisos. Mas esta atribuição está no primeiro inciso do artigo 71, que é a de emitir um parecer prévio. E o perito, todos nós sabemos, e que bom estar numa casa de advogados, o perito não tem função decisória. O perito não vai analisar se o agente atuou com dolo ou culpa. O perito não vai dizer se houve uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. O perito não vai dizer que se houve uma excludente de licitude. O perito não vai dizer se no ano passado alguém cometeu algum ato semelhante àquele que se está a julgar agora. Não é papel do perito fazer isso. O papel do perito é examinar com rigor técnico e, após esse exame, afirmar se o balanço que foi apresentado pelo governo federal, e aqui eu ingresso no tema específico da nossa análise, se o balanço que foi apresentado pelo governo federal reflete a realidade das contas nacionais. A pergunta é simples como isso. De modo que, nessa análise que tenho defendido, será e tem que ser técnica, nós não podemos permitir que argumentos de ordem, de natureza política, sejam antecipados. Haverá um momento da análise dos argumentos políticos, mas este momento é o Congresso Nacional. O foro adequado é o do Congresso Nacional. Nessa primeira etapa, que é e deve ser técnica, o tribunal faz um trabalho de auditoria. Eu dizia que um bom juiz tem que saber quais as perguntas deve fazer. E uma das perguntas que me faço é: se o Tribunal de Contas da União fosse uma empresa de auditoria externa e estivesse a analisar as contas ou o balanço de uma grande multinacional, essa empresa subscreveria o balanço da nossa multinacional chamada Brasil? Essa é uma pergunta que me faço. Eu não tenho uma resposta ainda. E aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque estamos diante de formadores de opinião. O processo no Tribunal de Contas é um processo que poucos conhecem. Geralmente, os advogados são treinados para atuar no Poder Judiciário. E, embora nós tenhamos o nome de tribunal, nós não somos judiciário, e alguns detalhes do nosso procedimento são bastante diferentes do Poder Judiciário. Então, eu gostaria de esclarecer que na apreciação das contas da Presidência da República, até o ano passado, o que se fazia era, basicamente, recebíamos as contas do Congresso Nacional, a Presidência da República encaminhava o Congresso nos enviava. Nós temos uma secretaria com auditores todos concursados, chamada Secretaria de Macrogestão Governamental, que emite um relatório que vai para o relator. Todos os anos nós temos um relator
que apresentará a sua posição ao plenário. No ano passado, eu devo registrar, o relator foi o ministro Raimundo Carreiro, e naquele ano já havia um indicativo de que as contas presidenciais poderiam ser rejeitadas. Não foram rejeitadas porque o governo apresentou uma série de medidas e naquele ano optou-se por aprovar com ressalvas, justamente porque houve esse compromisso no sentido de sanar os problemas das mais variadas ordens, principalmente o registro do passivo atuarial da Previdência Social, alguns problemas contábeis que se repetem esse ano, mas naquela ocasião optou-se por aprovar com ressalvas as contas presidenciais. Neste ano, havia uma indicação do relator de que haviam motivos para a rejeição das contas. E justamente por isso foi relembrada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Celso de Mello, que, analisando um caso semelhante, embora em esfera federativa diversa, mas analisava-se uma decisão do Tribunal de Contas de Pernambuco a respeito da gestão Miguel Arraes, um dos anos da gestão Miguel Arraes. E o então governador Miguel Arraes impetrou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, questionando por que o Tribunal de Contas de Pernambuco havia indicado a rejeição das suas contas sem abertura de um prazo de contraditório. A compreensão que o Supremo Tribunal Federal teve naquela oportunidade, por uma decisão magistral do ministro Celso de Mello, foi o de que, embora num processo de emissão de parecer prévio, haveria sim a necessidade de obedecer o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Porque uma indicação de rejeição, embora não fosse decisão, mas apenas um parecer, já seria suficiente para causar prejuízos, se não jurídicos, mas palpáveis, no mínimo políticos. E o ministro Celso de Mello determinou que o Tribunal de Contas de Pernambuco concedesse um prazo e foi exatamente realizando esse paralelismo que o tribunal se reuniu e decidiu conceder 30 dias de prazo para que a Presidência da República esclarecesse os 13 pontos indicados pelo relator como motivos que poderiam ensejar uma rejeição. Agora, 15 dias atrás, nós recebemos uma solicitação de uma Comissão de Fiscalização e Controle do Senado da República, requerendo que aqueles 13 pontos fossem aditados de mais 2. Que são 2 pontos levantados pelo Ministério Público de Contas, que levou ao conhecimento dos ministros. Nós dissemos o seguinte: olha, infelizmente, o momento de pronunciamento do Ministério Público já passou. Então, neste momento, nós já não podemos mais aditar. No entanto, como o parecer prévio do TCU se dirige ao Congresso, apenas o Congresso Nacional poderia ter legitimidade para, dizer, tudo bem, vocês vão analisar esses 13 pontos, mas nós queremos, até para fundamentar a nossa decisão, que vocês também se pronunciem sobre esses 2. E foi por isso que foi aberto um prazo adicional para que a Presidência da República respondesse sobre aqueles 2 questionamentos que surgiram. Naquele momento, e eu estou dizendo isso porque sei que é um tema momentoso e que todos têm acompanhado esse assunto pelos jornais e pela TV, naquele momento eu fui um dos que defendeu, até porque, querido Fabiano, estudei processo na nossa escola da PUC e, portanto, nós podemos não entender de muitos assuntos, mas de prazos processuais nós entendemos. Então, eu tive a oportunidade de dizer no plenário que alguma coisa óbvia, aqui entre advogados, eu tenho certeza que ninguém vai ter dúvidas do que eu vou dizer. Prazos processuais não são definidos de acordo com a complexidade da resposta que tem que ser apresentada, e nem pela quantidade de itens. Se eu sou réu em uma ação em que o autor formula um pedido, o meu prazo para a resposta é de 15 dias.
Se o presidente Durso é réu numa ação em que o autor formula 15 pedidos, qual é o seu prazo, presidente Durso? É 60 dias ou são os mesmos 15 dias? São os mesmos 15 dias. Então, os prazos processuais não podem ser fixados ao bel prazer do magistrado. Os prazos processuais, de acordo com a complexidade da matéria ou com a quantidade de itens que se devem responder. Então, dizia eu naquela sessão, como nós havíamos fixado um prazo de 30 dias para a manifestação, por coerência, nós temos que fornecer o mesmo prazo de 30 dias. No entanto, nós decidimos não colher votos, o relator decidiu da maneira que quis e fixou 15 dias. E aí, na sessão dessa semana, nós nos deparamos com o inusitado. O governo federal apresentou um requerimento, uma petição, dizendo que desejava mais 15 dias, porque se nós não concedêssemos esses 15 dias, eles impetrariam um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que fosse assegurado o prazo anterior que já havia sido concedido. Vejam como o nosso processo é intrincado, cheio de nuances. Mas, na realidade, o que nós temos hoje é um Tribunal de Contas que está funcionando em sua plenitude. Os nossos auditores, e eu tenho orgulho de dizer isso, são quadros técnicos da mais alta qualificação, são pessoas com mestrado, com doutorado, com experiência na área. Muitos dos nossos auditores trabalharam no Poder Executivo, muitos dos nossos auditores trabalharam no Poder Legislativo, e nós podemos dizer com toda certeza que a qualidade técnica do nosso trabalho está acima de qualquer contestação. Evidentemente que essa decisão ainda está por ser tomada. Eu comentava com o deputado Arnaldo Faria de Sá, provavelmente esse julgamento deve ocorrer na primeira semana de outubro, porque o prazo para a Presidência da República vai até 11 de setembro, depois a área técnica terá um prazo para examinar, depois segue para o relator e, por fim, todos os ministros terão acesso às informações. Nós estamos calculando aí primeira semana de outubro para se concluir essa apreciação. Mas o Brasil já não vê mais a hora de essa etapa ser concluída. Nós não podemos ter receio daquilo que acontecerá, desde que aconteça de acordo com a Constituição da República. E é a Constituição da República que determina que o tribunal emita o seu parecer prévio, é a Constituição da República, deputado, que prevê que o Congresso Nacional, com serenidade, mas com firmeza, deve apreciar e julgar as contas de 2014. E, evidentemente, que o momento político do país nos preocupa a todos como cidadãos, mas como ministro do Tribunal de Contas da União, eu não posso ter esse pensamento em mente na hora de tomar uma decisão. Acredito e defendo e repito que o Tribunal de Contas da União, nos últimos 25 anos, vem tendo uma atuação destacada, crescentemente destacada. Temos tido uma responsabilidade muito grande com o bom e correto gasto do dinheiro público. E certamente essa boa imagem, essa esperança, para voltar a uma palavra que falei aqui no início, que nós queremos levar a todos os nossos brasileiros. Eu gostaria, presidente José Horácio, Vossa Excelência não indicou o prazo que eu teria para a minha exposição, mas seria bastante indelicado eu punir as pessoas que me prestigiaram e me brindaram com tanta atenção, alongando ainda mais uma exposição que poderia se tornar cansativa. Então, eu, renovando os agradecimentos, gostaria de deixar um abraço sincero a todos e pedir que